Boa tarde, seu Paulo. Boa tarde. O senhor poderia falar seu nome completo, por favor? Paulo Sérgio da Silva. Seu Paulo, o senhor autoriza que a gente grave áudio e vídeo e disponibilize para fins acadêmicos a sua entrevista? Sim, porque ser para fim acadêmico é importante, né? Isso. Então, muito obrigada por aceitar o convite dessa entrevista. A gente já explicou o projeto um pouquinho para o senhor sobre guardar essas memórias de quem vivenciou, né, ao longo desses 50 anos da Transamazônica. Vivenciou esse comecinho, os movimentos, a luta por melhores condições. Aí eu queria saber, o senhor nasceu aonde, seu Paulo? Eu sou do Ceará. Nasci no Ceará. Em 58. Qual cidade, seu Paulo? Acaraú. Lá perto de Camusim. Você não conhece, mas perto de Camusim, Buranja, era naquela época, é muito longe. E como era a vida lá do senhor e da sua família? Nós sempre fomos muito pessoas de família muito pobre, né? Pobre. Papai era cego. Meu pai ele era cego, ele dependia da gente para puxar, para dirigir ele, né? Mas aí a gente vivia assim mesmo. Pescava no mar, daqueles peixinhos para comer, e aí eu era o filho mais velho da família. Aí com isso a gente ia vivendo, mas eu não era vivendo, né? A gente estava tentando viver, mas era difícil, muita dificuldade. Tinha terrinha de vocês ou não tinha? Não, nós morava de favor praticamente. Éramos muito pobres. Não sei nem como é que se coloca na posição de como é que era aquele tempo. Era difícil, muito difícil. Vocês eram quantos irmãos, seu Paulo? Nós éramos, olha, para você ver, nós éramos 9 irmãos. Era muita pobreza, até de formação, de conhecimento, né? Não tinha escola lá? Não tinha escola. E viveram lá por muito tempo? Não, nós ficamos lá até a era de 70. Aí viemos para o Maranhão, né, em 70. Seu pai foi também? Não, meu pai faleceu, em 64 ele faleceu. Aí ficou sua mãe viúva com 9 filhos. 9 filhinhos para criar. E escadinha, assim. Escadinha. E foi pro Maranhão por quê? Sua mãe que decidiu ir? Nós tínhamos um tio lá, no Maranhão. E aí ele era um pouco melhorado de situação, né? Aí ele vinha para lá, né, nessas escolas dele também, né? Mas também muito difícil. E foram como lá do Ceará pro Maranhão? Rapaz, nós fomos como qual o transporte? Naquele tempo era pau de arara, né? Não era ônibus, não tinha ar-condicionado, era na poeirona mesmo, era assim, arrastado mesmo. Esse seu tio, ele era irmão da sua mãe? Ou De da minha sua mãe, da minha mãe. E aonde no Maranhão ficava a Mas casa dele? ficava ali em Santo Inês. E ele trabalhava com roça? Não, ele já estava mais na hora de negócio, né? Tinha um supermercado, tinha umas casas alugadas. Tinha uma condição de vida Condiçãozinha melhor. já melhor. E lá sua mãe começou a trabalhar ou... Não, nosso trabalho da mãe foi aquele de sempre, dona de casa, né? Lá já também ficava lá para ajudar lá, a mulher dele, na casa dele também. Ficou aquela vidinha ali de favor, né? Trabalhava, nós comíamos junto ali e aí convivendo aquela vida. Até que a gente foi crescendo, foi começando a criar asas também, né? E começou a migração para aqui para lá e foi. E lá o senhor trabalhava? Trabalhava. Nós trabalhávamos, ele mexia, ele comprava coco para açúcar. Aí nós carregávamos nos animais, os sacos de coco, as cargas de coco, né? Aí eu comecei a trabalhar assim. Ia naquele centro, né? Lá nos interior, era centro, então era centro. Buscava os cocos para ele lá, já quebradinho, para ele lá. E aí ficamos nesse tempo aí por uns 3 anos assim. E lá também não conseguiu estudar, lá em Santo Inês? Também não, só trabalhando? Não, eu fui estudar já aqui no Pará. Um pouquinho depois cheguei aqui no Pará. Aí lá o senhor trabalhava ajudando, né? Ajudando. E como é que foi que o senhor decidiu vir para o Pará? A gente, quando é criança, ele tem sonhos, né? A gente pensava, a gente via aqueles carrão lá, um dia eu quero chegar nesse ponto aqui. Então a gente sonhava, né? E aí para cá era a região de garimpos, né? A gente já viu falar em garimpos para cá. Aí meu tio, também tinha um ano mais velho do que eu, meu tio. Aí nós fomos se influindo para sair para cá, para vir para cá. O senhor tinha quantos anos nessa Tinha época? 16 anos e ele 17. Eu tinha um tio meu que morava aqui, o nome dele é João Troca-Troca. Aí nós começamos a falar com ele, aí ele disse, vem para cá. Aí nós viemos para cá, eu e ele só, de menor, mas já Vocês que pagaram a passagem? pagamos tudo? a passagem. Que ano? Isso foi em 72. Então o senhor foi um dos colonos
dos pioneiros aqui mesmo. Pioneiro, né? Só que como Mesmo eu novinho. como eu era criança ainda, ele não tinha aquela influência de pegar terra, de já de me apossar de terra, de trabalhar. Eu ficava assim, fiquei assim trabalhando de diária para os outros, né? Me mantendo vivo, somente vivo, né? Então, o senhor tinha um tio aqui, mas o senhor tinha uma ideia do que era a Amazônia, dos desafios que ia Não, enfrentar? de jeito nenhum. Depois eu comecei a me apossar desses conhecimentos, né? De ver, falar como é que era, como é que vieram. E aí a gente foi se apossando, aí chegou os movimentos sociais, né? Luta por melhoria para os agricultores, né? Porque aqui no começo foi difícil, né? Todo mundo vê assim por alguma influência. Chegou aqui foi diferente. O seu tio tinha família já aqui? Tinha sim. E como é que era a vida dele aqui? Ele vivia também, ele não era agricultor aqui, ele vivia num bairro lá de Leitoso. Era um bairro afastado, um bairro bem periférico mesmo. Ele tinha chegado recente também, né? Quando Não, o senhor veio pra tava cá? com uns 4 anos aqui já ele. Tinha uma família ainda nova, né? Começando uma família nova ainda, né? Ainda. Mas nós ficamos por lá. Não fui nem muito bem recebido. A gente percebeu que não foi bem recebido, mas ficamos por ali, encostado ali, até que nós começamos a trabalhar para os outros, já fomos saindo também, né? Ali. Aí meu tio também já saiu, foi para Roraima. E fiquei por aqui. O seu tio que veio com o senhor. Foi Ele já migrou para outro lugar. para outro lugar. Esse seu tio que morava aqui já quando o senhor chegou, ele vinha da onde? Do Nordeste Ele também? veio de lá também, Irmão da sua mãe? irmão da minha mãe. Hoje ele mora em Santarém hoje. Então, o senhor chegou, foi lá para o Leitoso, uma região periférica, e trabalhava com o quê, seu Paulo? Aí eu trabalhei ali com um agricultor que tinha lá perto, lá, que morava lá no Mosquito, né? Na Serra do Mosquito ali. Aí ele ia para lá. Aí eu acabei ficando lá com ele lá. Já fiquei lá com ele, lá dormia, lá me alimentava, lá eu trabalhava. O senhor lembra quem era? O nome dele era Carlito, seu Carlito. E seu Carlito era da onde? Ele era do Paraná, ele era do sul já, ele era do sudeste. Então Aí- o senhor trabalhava lá fazendo o quê com o seu Trabalhando na Carlito? roça, plantando, colhendo arroz. E Um tempo- morando com ele. Morando com ele lá. Aqui teve arroz, aqui tinha arroz demais, aqui também era arroz demais. Muito arroz, vixe Maria, tudo plantava muito arroz. E ele também com a família dele já aqui. Também né? ele, Dona Florinda, que era a sogra dele, né? E a Elza, que era a Dona Elza, a mulher dele, parece. Mas era um povo. Aí eles vieram para a cidade, estavam um boteco aqui, um comércio aqui na cidade, começaram a trabalhar nisso. Aí vinha para cá, ia para a colônia e eu ficava mais por lá. Como é que funcionava esse período que o senhor trabalhou com ele? Ele pagava Pagava diárias, né? diária? Não, pagava do jeito que eu pagava, porque a gente não tinha força para exigir nada. Mas não tem ainda hoje, né? Essa parte nossa é muito fraca. Mas eles me mantinham por lá e para mim estava bom demais. Me sentia confortável, para mim era confortável. E isso foi quanto tempo depois que o senhor saiu? O senhor passou quanto tempo na casa do seu tio lá? Rapaz, eu não tenho isso muito claro, o tempo certo, mas foi pouco tempo, eu fiquei pouco tempo ali. Mas para a gente poder chegar aqui, se começar a ter alguns conhecimentos, comecei a trabalhar aqui era carregando sacos na cabeça, né? Um cara que nós comprava nas colônias, ia com os caras lá para lá, e lá carregar o caminhão, a gente ia para cá. Até que isso foi um período, depois fui lá para o Carlito. Aí começou a melhorar, né? Comecei a crescer mais, já tinha 18 anos. E a gente começa já a pensar melhor, né? As coisas mais firmes na cabeça, né? E o senhor não pensou nessa época em pegar um lote? Não. Aí quando foi em 79, aí eu casei. Eu comecei a namorar com uma menina aqui, né? E casei nesse período, 79. E aí casei, aí me estabilizei, né? Tipo, a minha casa lá no Leitoso mesmo, lá no Leitoso. Aí fui me estabilizando, né? Já comecei a pensar em terra, porque já casado, né? E tinha que... Aí fiquei na Cibrazen, aqui, 4 anos empregado, né? Na Cibrazen, trabalhando também com saco, né? Era empilhador na Cibrazen, era empilhador. Mas aí eu comecei a pensar, poxa, eu tenho que ter uma terra, porque eu já tinha filhos. Aí quando foi em 80, eu fui no garimpo também. Uma loucura de sonhos, né? A gente queria conhecer tudo. Fui, passei só 3 meses, voltei para cá de novo. Aí fiquei lá de novo, no mesmo emprego. Voltei para o mesmo emprego que eu tinha, na Cibrazen. E a sua família estava toda no Leitoso, esperando No voltar Leitoso. pra ali. Era a minha esposa, né? E aí já tinha um filhinho. Já tinha meu filho mais velho. Aí fiquei lá, aí quando foi em 83, comecei a pensar em possuir um lote. Nesse tempo tinha muita terra devoluta aqui na região, né? Aí eu fui no INCRA, ele disse, Paulo, vai lá para a cachoeira. Não, primeiro eu fui olhar as terras, né?
Aí achei um lote lá onde eu moro ainda hoje. Aí vim aqui no INCRA e pedi a autorização para ir para lá. Não, pode ficar lá. Pode ficar lá. Aí comecei, botei a rocinha lá só para garantir a terra, né? Aí fiquei indo. Ia lá, fazia uma coisinha, voltava para casa de novo. Aí fiquei assim até 89, nesse vai e vem. Aí quando foi em 89 eu fui para lá de definitivo. E é onde o senhor está até hoje? Onde estou até hoje. Mas tão pobre, tão difícil que não deu para ficar lá. Porque se você ficar na colônia hoje, distante, sem nada sem dinheiro, né? Porque você trabalhava, comia, mas aí como é comprar as coisas? Sabão, óleo, essas coisinhas para. Aí eu fui para Itaituba. Sozinho ou Com a família, com a família. A minha família não deixava, não. Mas deixou o lote lá, larguei o lote lá. Aí passei 7 anos em Itaituba. Aí lá peguei um pouquinho de fôlego, né? Melhorou um pouquinho. Aí eu voltei para a colônia. Aí já tinha um dinheirinho, comprei um gadinho lá, né? Umas 2 vaquinhas. Aí comecei e estou nisso até hoje. Aí me mantive lá, até hoje estou lá. Por que o senhor assim, não foi atrás de lote antes, né? Porque o pessoal pegava os lotes e tudo, por que me conte? Como é que se imaginava? Não se valorizava a terra, não tinha valor nenhum. Aqui tinha muita terra fácil aqui, muita terra. Mas quando a gente é pobre, até de pensamento é pobre demais. A sua expansão visual é muito curta. Não olha, não vê nada à frente, né? E aí quando a gente começa a ter alguma coisinha, que começa a pensar mais longe. Aí foi que eu fui começar a pensar em ter a terra. Mas naquele tempo que eu tinha que ir para lá tudo era sem ninguém, não tinha dono nas terras. Porque ter invadido dois lotes aqui lá, ou 3 lotes, né? Mantido, segurado. Mas não pensava nisso. Hoje não tem mais como pensar mais isso, que não tem mais condições para fazer isso. Não tem mais terra solta, Não né? tem mais. A devoluto não tem mais. Quando tem um lote, o cara já invade logo. Quando o senhor foi em 83 no INCRA, né, atrás de lote, foi fácil conseguir também? Foi fácil. Eu já fui lá primeiro, né? Localizei o lote que eu queria e que eu vim aqui para ter autorização do INCRA. Não, pode ir. Aí quando foi em 88, eles me assentaram lá, já, né? A terra. 89 já Quando legalizaram até 88. legalizaram, foi. E aí estou lá até hoje. Acho que eu sou um dos únicos que ainda é dos primeiros que pegou a terra. Os outros já venderam, já trocaram, já se mudaram, não tem mais. E assim. O senhor casou em 79, né? Mas antes do casamento, o senhor conta pra gente um pouquinho como é que foi esse período para o senhor, né? De juventude, porque o senhor casou bem novo também, né? Bem novo. Mas esse pequeno intervalo, que o senhor chegou aqui com 16 e casou ali com 21, foi isso? 20. 20. Né? Então o senhor passou 4 anos solteiro aqui. E jovem, recém-chegado, né? Já falou pra gente como é que foi o trabalho, né? Como é que o senhor trabalhou e como é que era a questão do lazer nesse período. Lazer. Não existia. Lazer, mas não tinha lazer. A gente pensava que o lazer era ir na missa, né? Era um lazer, né? Mas o meu lazer é esse. Ir na missa, ir num culto e não tinha. Nós trabalhávamos. Você não chegou a participar dos torneios de futebol? Não. Eu jogava assim, jogava uma bolinha assim de vez em quando, mas assim, por acaso, não tinha aquele comum. Na época que o senhor morou lá com aquela família do Paraná, o senhor presenciou as organizações do movimento? O senhor já fazia parte disso nessa época? Não, eu comecei a fazer parte a partir de que eu casei. Casei, me estabilizei e aí é que fui começado a ser visto como uma pessoa já daquele local, né? Fui começando a me convidar. Paulo, bora para o culto ali da Igreja Católica. Vamos para a semana catequética, né? E aí fui sendo levado para esse rumo. E nesses momentos da semana catequética, no culto, o senhor lembra se tinha algum debate político? Se as pessoas falavam sobre buscar melhorias? O senhor lembra disso? Naquele tempo foi quando surgiu essas ideias, né? Foi da igreja mesmo que surgiu, que tinha aqui uns padres novos que vinham se formar na região. E aí eles tinham essas visões, né? Ele tinha ideologias boas, né? E aí quando eu vi a Igreja Católica, política foi nesse período. Eles falaram de política, eles falaram da necessidade da região.
Ele falava em organização para melhorar essas coisas aqui, né? Ele falava disso, eles eram muito políticos. E o senhor lembra o nome dos padres? Até para a gente deixar registrado enquanto Padre homenagem. Gervaso, Padre Raineri, Frei Raineri, Padre Manuel, que até morreu esse tempo agora, o Padre Frei Manuel morreu esse tempo. Padre muito bom. E vários padres, mas todo muito bom. Hoje que não tem mais, hoje não tem mais padre assim, né, com essa ideologias definidas, né? Eles são mais E o senhor lembra o que eles defendiam para a região? não defendia os nossos direitos, né? Que ninguém não tinha a parte da tecnologia, da técnica, da agricultura que não tinha, a acessibilidade das estradas que não tinha, direito à saúde e à educação que não tinha, enfim, o básico ele defendia muito bem o básico. Tem algum desses padres que assim, marcou mais para o senhor, ficou mais marcado na sua história? Ficou assim o Frei Manuel, ele era muito enérgico, ele muito bacana, o padre era muito bacana. E ele passou muito tempo aqui? Não fica muito tempo essas pessoas, né? Porque ele não fica muito tempo, porque logo eles são marcados, né? Inclusive o Frei Manuel, várias vezes ele foi marcado para morrer aqui. Tem uns caras aí que era muito ruim. Um tempo ele foi obrigado a batizar, a mar uns meninos para pular, forçado. E quem é que não gostava deles? Assim que o senhor fala. Rapaz, essas pessoas já até morreram também, né? Sim. Nem valeu a pena brigar, porque já até morreram, né? Mas é bom te lembrar, mas né? Que... tinha ali o seu Manuel Baiano, lá na comunidade, que hoje nós chamamos do 10, que quem vai para placas, né? Ele era um cara que era o delegado de lá naquele tempo, era um cara colocado por um delegado, né? Mas ele era da polícia, né? Da polícia. Ele era muito, não sei se era ruim, mas ele era muito enérgico, muito perigoso, muito assim. E também vivia assim, uma época de ditadura militar. Era, né? ele veio desses princípios militares, né? E naquele tempo isso era ainda muito recente, né? A repressão militar. E aí aquilo ainda estava no sangue dele, né? Não sei nem se ele era o culpado daquilo, mas o que ele aprendeu foi aquilo, né? E como os padres vieram com uma outra ideia diferente, aquilo chocou, mas aí ele botou para valer. E assim, as coisas vêm. A gente vai com isso, vai... E o senhor disse que o Frei Manuel foi obrigado a fazer um batismo, né? Na marra. O que mais que... Conte aí sobre essa história, como é que foi? Não, na verdade, eu não sei isso, nesse dia eu não estava lá nesse dia. Vimos só aquelas conversas depois. Aí tínhamos até que ficar ali com o Frei Manuel, ele tinha ali a casa dos padres no Leitoso. Lá parece que era 7 ou 8 padres que estavam se formando. E nós tínhamos até que criar a vigilância dos padres nesse período. Ficava se revezando lá para, tipo, segurança dos padres, porque estava muito perigoso os padres nesse tempo. Aí eu, com o padre Celito, o padre Benones, que já morreu, Deus a tenha no lugar lá, o seu Zé Rodrigues, pessoas muito boas daquele tempo, que começou lá no Leitoso, foi eles que iniciaram isso, né? A questão da comunidade no Leitoso, eles que iniciaram. E também eles também, que eram a pessoa do sindicato, do PT, era eles, né? Então nós ficávamos tudo ali, meio junto, né? Sempre junto. O senhor lembra se além dos padres, os membros que faziam parte do movimento também sofreram ameaças, tinham medo de alguma coisa? Tinha isso também? Mas tinha, porque naquele tempo o PT era muito mal visto, não sei porquê, mas acho que, até sei porquê, né? Porque ele tinha uma proposta diferente, né? Do capitalismo, então o PT naquele tempo era difamado, de pé no chão, roupa rasgada, era tanta coisa ruim. E aí o PT não crescer, né? Mas não teve jeito, expandiu, cresceu, né? E nós era as pessoas que eram vistas com roupa rasgada, os pés no chão, andava muito de pé mesmo. Daqui para Linhangauchá de pé, de bicicleta. Lá nós era determinado a fazer. Discutia junto, né? E, olha, Paulo vai para tal lugar, avisar tal, assim. É assim, nós se distribuía em tarefas importantes, né? Mas fazia. E fazia com todo amor e gosto, né? Então tinha essa comunicação. Tinha. Aqui do senhor que está aqui na cachoeira, até com a linha gaúcha, lá para frente da Transamazônica? Nós era muito vinculado, era conectado, né? Não tinha o sinal de hoje que tem hoje, mas nós ia atrás, ia buscar, né? As informações. Mas era muito bom, um período muito bom, muito tranquilo. A gente se esforçava mais para ter as coisas, para buscar, para informar.
para ensinar, para aprender, né? E já hoje, né, falando agora, hoje nós temos tudo, não consegue mais fazer isso, porque parece que tem muita confusão. É muito confuso o momento de hoje, né? Então o senhor já estava aqui, já fazia parte do movimento na época do assassinato do Avelino? Já. E o senhor lembra desse momento? Lembro, sim, lembro. Naquele tempo eu não estava muito ativo nessa região aqui para cá de Santarém, Cuiabá. Agora os Ganzi, o compadre Benoni, fizeram muitas reuniões para, naquele tempo, para como é que ia resolver esse problema desse assassinato, né? Ficou uma perseguição na região, ficou um negócio. E foi por negócio de terras também, né? Invasão de terras, essas coisas, né? Devido da terra. Então era uma causa muito, naquele tempo aqui, muito, assim, isso era muito, assim, muito ascendente aqui, esse negócio aqui naquele período. Aí morreu uma liderança, né? Aí fica muito, uns ficam com medo, outros ficam agitados, e aí, mas isso aqui foi indo e ainda hoje se fala sobre isso. Mas a igreja ela também foi muito boa nesse momento, a igreja foi muito boa, ficou muito ativa, muita atividade, De muita ajudar a comunidade. ajudar, pelo menos assim a confortar, né? Tentar ajeitar as coisas, né? Porque também é um papel importante, né? A dar esse apoio, né? A sua formação política, assim, se deu mais na igreja ou o senhor teve também uma participação no Sindicato de Santarém? Não, eu comecei pela igreja. Mas depois foi só um começo, né? Aí depois a gente começou também a ir para Santarém, naquelas reuniões. Tempo que o Avelino foi expulso de Santarém, de Santarém expulso, né? Ele foi expulso, tomaram a chave dele, aí depois entregaram de novo naquela. Né? Era um movimento medonho, né? Aquele tempo era muito bom, muito bom. Todo mundo se movimentava. Era de repente você fazer uma assembleia de sindicato grande, né? Já hoje não é diferente, hoje não é mais assim. Mesmo com a possibilidade de perseguição policial, conseguiam se articular. Articular, não, naquele tempo ninguém tinha medo disso. Eu sei enfrentar, porque era organizado, né? Tinha as pessoas que tinham um poder de comunicação, já ficavam por lá conversando, e aqui a base ficava se formando para segurar, né? Alimentação, cada um tinha uma função. De acordo com o seu poder de alcance, tinha a sua função. E a sua esposa participava disso também? Muito contra. Ela era contra? Contra. Minha velha ela nunca foi assim de movimento político, ela sempre foi assim meio à parte. Nunca consegui assim enganjar ela. E por que ela era contra a sua Rapaz, participação? não, é a questão mesmo mais da origem da mulher. Ela nunca conseguia assim, ser aquela mulher que tinha que ir. Ela disse, não, Paulo, eu vou ficar aqui mesmo aqui mexendo com meus meninos aqui, mas cuidar da família. Ela nunca foi dizer assim, Paulo, tu vai, eu ia mesmo, eu não tinha mais como me segurar. Mas ela tentava até me evitar que eu fosse. Desculpa aí. Ela tentava até evitar que eu fosse, mas eu não tinha mais como evitar, porque eu já estava enganjado, já estava com as tarefas já e não tinha mais como não ir. Aí ela foi afrouxando, não, então vai. Aproveitando que a gente está falando da sua esposa, conte pra gente como é que o senhor conheceu a sua esposa. Ixi, a minha velha é uma história. Não, foi assim, em 78, por aí assim, eu comecei a namorar com ela, que ela era de Santarém, né? Mas ela veio morar aqui com o tio dela, aqui em Rurópolis. E aí, eu naquele tempo era um jovem assim, então, não, jovem, cabelo comprido aqui, né? Só que o meu cabelo era liso, bem liso. Aí aquele cabelo aqui no ombro, acho que apaixonou ela. Ela disse, rapaz, isso Foi todo bonitão. Aí eles tinham um lanche aqui. Eu trabalhava para fora assim, mas eu sempre vinha lanchava lá. E eu vi ela assim, eu vi que aquele olhar 44 ligou um pouco. Aí aquilo começou a me agradar mais lá. Aí um dia eu deixei lá um bilhetezinho lá no balcão. Que ela fazia os bolos ela que fazia. Eu falei, esse bolo tá gostoso. Aí começou com essas conversinhas, né? E aí ela já percebeu de que eu estava começando a chegar. E aquilo foi, aí um dia a gente marcou para conversar, tinha uma igrejinha aqui. Acho que hoje está aqui, onde era a rádio comunitária aqui. Isso aqui era uma igreja, né? Que ela é aquele modelo, nem como é que é, não sei se é barroco esse modelo assim. E aí a gente para a igreja um dia aqui, aí a gente começou a conversar já mais sério nesse dia. Aí namoramos um ano. Aí quando completou um ano nós casamos.
Aí fomos casar em Santarém, na casa dos pais dela. Viemos pra cá e até hoje estamos juntos. Quantos anos ela tinha? Ela tinha 18 anos, eu tinha 19. Estava por uns 20, chega nos 20 anos. Aí estamos com 42 anos hoje casados. Muito bem. Pausa pra selfie. A Ladene não viu a selfie. Ele parou pra fazer a selfie. Ô Pedro, como que não me avisa? É. Selfie do L. O senhor falou que então o senhor teve mais contato com a família da sua esposa, né? Casou lá em Santarém. E a sua mãe e seus irmãos? O senhor tem contato? Tem. Eu fui na casa da mãe agora, está com 2 meses. E naquela lá no época, Maranhão. como era o contato? Só por carta. Só por carta era bem difícil, né? Tinha o tal. Naquele tempo usava muito aquele sistema de correio que era mais rápido, como é que é o Telegrama. telegrama. Era mais rápido, Então o né? senhor sempre dava notícia pra sua Sempre, mãe. sempre. A mãe, aí eu casei, a mãe veio passar uns tempos aqui também comigo, com a família dela. Aí não acharam muito bom, que o clima aqui era diferente, aí foi de volta pra cá. Mas tá lá ainda, hoje tá lá. Ela ainda tá viva. Tá viva. Ela já tá com que idade? 85 anos. Mas tá com a cabeça de jovem ainda. Só que ela agora prostou, ela caiu uma queda, quebrou o fêmur, né? Não anda mais, agora só de cadeira de roda. Mas é alegre, sempre alegre, divertida, fala bem. Ela fala assim com ela, mãe, a senhora fala igual assim, é locutor de FM, uma voz bonita, bem ascendente, bem para frente. Ela, tá boa, mãe, tá boa. Que Tá bom, bem. graças a Deus. E seu Paulo, o senhor está falando do seu casamento, né? Quantos filhos vocês tiveram? Tivemos 4 filhos homens, e adotei um casal depois. Até esse casal, meu filho desse da adotivo morreu esse dia agora, acidente de moto. Meus sentimentos. Novinho, 28 anos. Acabou-se. Mas estamos aí. Então, seu Paulo, o senhor me falou antes que lá no Ceará e no Maranhão não teve acesso à escola, Não. né? E aqui o senhor também chegou numa época que tinha muitas dificuldades, né, para se ter escola e tudo. O senhor conseguiu estudar ao longo da sua vida? Rapaz, eu digo que sim, porque eu comecei, né? Porque quando depois eu casei, comecei a estudar depois já de casado. Houve a necessidade a gente sentiu que era preciso saber fazer pelo menos o nome, né? Ler uma placa, ler uma informação, né? O senhor estudou onde? Aqui no Eurico Vale, que nós tínhamos, naquele tempo tinha um Mobral, tinha ainda curso primário, né? Aqui na cidade mesmo. Cidade. Aí eu comecei aqui e fiz até a 4ª série. Fiz a 5ª série incompleta, não completei a 5ª série. Aí fiz a 4ª série completinha, mas a 5ª não deu para passar. Aqui. Era à noite, É à né? noite, e já tinha mulher, a mulher começou a reclamar, e aí, muito novo, né, e não dava certo mesmo não, sempre tinha um atrapalho. E o senhor não conseguiu um lote logo que casou, né? E como é que foi então, assim, o senhor casou e foi morar onde? Lá no Leitoso, No eu outro- fiz lá uma casinha de taipa, né, tinha casa de taipa, coberta de tabuinha, de cavaco, chama, né. E lá ela foi morar lá. Essa minha mulher é uma mulher muito, muito boa, que ela veio de família média, né? Mas nós fomos para uma casa de barro. Morar na casa de barro, que fosse outro tipo de gente, fosse hoje, não queria. Hoje ela aqui na casa já é bem melhor, porque ela veio já de um patamar alto para vir para o chão é meio difícil. Ela veio, aí começamos a família, levando. Hoje estamos. Então lá no Leitoso o senhor conheceu, por exemplo, a Dona Luza, a mãe dela, o pai A dela. Nonata, que era a mãe dela, Benones, que era o pai dela, a Luza, a Nereide, que é filha deles também. Né? O A senhor família. estava lá no período da revolta da Palhoça? Nós, aquele período, eu estava, só que como eu não era muito ligado a isso, não deu para mim, ou dá para mim assim, fazer aquele resgate hoje, não faço, porque eu não estava ligado a isso. Eu lembro, contaram que quando o homem veio para cá, o homem forte veio para cá, né, o Médici, né, aí tiveram que jogar arroz, desmanchar tudo que tinha lá. Lá tinha casinha demais lá, desmanchar tudo que contratou. E fez aquele campo limpo. Aí jogaram arroz, naquilo tudo. Nasceu assim, para ficar bonitinho. Quando ele chegar, ele veio de longe, aquele bonito, né? Só para mostrar, só para uma hora só para mostrar, já toda tudo isso com as pessoas. Aí aquilo foi um negócio muito, muito cruel da parte né,
deles aqui, né? De tirar as pessoas de lá, né? Só para poder achar que era feio para o homem chegar e ver aquilo. Aquilo, tudo aquilo, jogaram arroz para poder ficar tudo bonito, tudo lindo, tudo belo, né? Aí o povo voltou a invadir. Voltou, porque hoje lá hoje tá diferente, hoje já é legalizado, né? Mas mesmo na hora que acabou, se voltaram de novo, começaram a voltar e não teve como segurar, porque o povo Então o senhor estava aqui na época que o Médici veio inaugurar a cidade? tava. O senhor lembra desse dia? Não, como eu falei, eu não me ligava muito nisso. O senhor não veio aqui para o evento da cidade? Não vim. Não tinha esses vínculos, né? Não tinha nem como aparecer. Porque eu era de outro entendimento. Né? Então o senhor passou grande parte do tempo trabalhando para outras pessoas, né? Sim. Até ter seu lote, aí depois o senhor acabou indo trabalhar para outra pessoa em Itaituba? Foi. Ou para o garimpo, voltou? Não, eu trabalhei de garçom em Itaituba, fui garçom durante uns 4 anos. Trabalhava de dia, né, na Itafrigo, né? Que ela é um supermercado de frios, né, lá. E aí à noite eu trabalhava de garçom. Para um pouquinho melhorar a minha renda. E com isso foi bom. Passei 7 anos lá, foi bom. E o que fez o senhor voltar para cá depois de Itaituba? Não é que eu não tinha plano de ficar lá mesmo, né? Eu fui lá mesmo só para poder ter um pouquinho, melhorar um pouco aquisitivo que era muito fraco, né? Aí eu lá trabalhava lá, comprava uma vaquinha aqui, deixava aqui. Aí voltava lá, voltava. Quando eu voltei para cá tinha 7 gados aqui, 7 gadinhas compradas. 7 vaquinhas. E com isso começou, né? Começou assim o porquê trabalhar, porque tinha que trabalhar, fazer capim pro gado, na rocinha. Sim. E foi melhorando, as coisas foram melhorando, aí começou a abrir mais uns espaços e a gente foi... E a sua esposa lhe acompanhava em tudo isso? Tudo lhe isso. apoiava nisso também? Tudo, a minha velha nunca me deixou eu ir sozinho para lugar nenhum. Ela foi muito parceira, muito companheira ela. O senhor falou que quando chegou de Itaituba foi um período que começou a melhorar, né? Mas então fale pra gente, o que o senhor achou mais difícil de quando o senhor chegou aqui, né, até esse período, para começar a melhorar? O que foi mais difícil para o senhor? Na verdade, não foi muito difícil. Foi difícil porque eu vim para cá, para a cidade, né? Vim para cá. Aqui eu fiquei aqui, né? Mas teve um período difícil aí. Os meus filhos já eram rapazinho, né? Já tava um rapazinho de aí uns 8, 10 anos já. Aí eles tiveram que vir para cá primeiro do que eu, os 2 mais velhos, para estudar, porque eles estavam lá, né? E eu fiz plano de vir, tirei na escola, aí como eles tinham que vir ou período de férias do meio do ano ou do final do ano, né? Aí eles vieram logo do meio do ano, já se engancharam aqui. Aí eles vieram para cá sozinhos, os 2 mais velhos. É para cá de parentes, né? E sempre, mas nunca tem aquele apoio que deve ter, né? Sempre fica aquele renhenzinho, né? Sabe como é que é isso aí? Aí a gente ficou lá me apegado para vir para cá, porque para poder dar esse apoio a eles, né? Aí quando foi no mês de novembro, nós viemos. Eles vieram em julho, e nós viemos em novembro. Aí não tinha casa na cidade aqui. Aí tinha que fazer uma casinha para ficar ali. Nós tínhamos um terreninho aqui na rua. Tem um barraquinho, ficamos aí mais uns 3 meses. Aí fui fazer uma casa na colônia. Lá não tinha casa também. Esse período lá acabou tudo. Era um barraco, né? Com pau a pique, né? De pau a pique, madeira. E aquilo acaba tudo. Aí fiz uma casinha lá. Foi um período muito difícil para nós. Eu trouxe um dinheiro lá, um dinheiro em pouco. Mas aí já acabou tudo nesse negócio. Mas não é período, não é que foi ruim. Foi um pouco mais difícil, mas não foi ruim. Foi bom, a transição é essa mesmo. Tem essa diferença, essa dificuldade, né? E os seus filhos conseguiram estudar, concluir os estudos? Todos eles concluíram. Não assim faculdade, mas chegaram a concluir o segundo ano. O senhor disse que lá a sua vida, enquanto estava lá para o Nordeste, foi muito difícil, né? Você falou pra gente. Quando o senhor chegou aqui, logo que chegou, o senhor já achou imediatamente que foi melhorando em relação à vida lá que o senhor tinha? Ou ainda demorou um pouco para o senhor sentir que houve assim, uma melhora? Como é que foi? Não, é porque a gente já vem com vontade de vir, né? Então qualquer coisa que acontece melhor já é melhor. Você já veio, já foi a melhor. Você tinha esse sonho de vir para cá. Você já melhorou. Já chegou onde eu queria chegar.
Aqui eu comecei a trabalhar ganhando dinheiro, algum dinheirinho. Então também já começou a melhorar essa parte, comecei a ver dinheiro no bolso. Mais que era dinheiro pouco, né? Mas eu não tinha isso antes. Então foi um conforto a mais. Comecei já a aplicar, ir me aplicando, né? Porque eu não fazia compra, eu não vendia, não fazia. Então eu comecei a fazer esse negócio. Então eu comecei já a aprender a andar com as minhas pernas, minhas próprias pernas, né? Então foi um aprendizado muito bom. Às vezes eu não aconselho ninguém a fazer isso, mas porque é muito prematuro fazer isso. Mas é bom você às vezes ficar debaixo das saias dos papai e mamãe toda a vida, nem sempre é muito bom. Então essas loucuras às vezes dá certo, às vezes também pode dar mal. Mas ela precisa ser feita com segurança, com mais direcionamento mais certo, né? Não é muito bom fazer isso não, é muito perigoso. E, seu Paulo, o senhor fez parte da fundação do PT aqui em Rurópolis, teve todo o engajamento político. Como é que foi a sua participação nesse processo? Assim? Como começou? O senhor lembra disso? Ah, lembro sim. Lembro sim. O Hino Martins foi o primeiro presidente do PT aqui, do sindicato. O Hino Martins é o pai do Altair Pedro Martins. Até fala com ele hoje também, não é? É um companheiro muito bom. Mas, como sempre, foi muito difícil, porque nós fazíamos reuniões lá na linha gaúcha para tudo isso. Lá era a casa do Avelino Gans, né? E lá era o nosso ponto de apoio para onde se conversava as coisas e aí a gente se distribuía, né? Mas o PT foi muito difícil criar ele aqui, muito difícil, porque naquele tempo o PT era muito rejeitado. Mas muito, mas como é que era daquele O jeito, senhor né? lembra mais ou menos que época que foi que isso aconteceu? Companheiro, rapaz, agora a época não sei direito não. Mas me parece que foi em 89, se eu não me engano. O sindicato foi em 89, nós fizemos aqui em 89 aqui em Rurópolis. Emancipamos aqui em Rurópolis em 89. Nós era de Santarém, né? Era vinculado de Santarém. Aí nós desvinculamos para cá nesse período, em 89. Então o PT foi aí também nesse período por aí assim. Então a história do PT também tem a ver com a história do Do sindicato. sindicato. Eu até dos dizia o sindicato do PT, vice-versa, né? Porque todo mundo era as mesmas pessoas, né? Do PT e do sindicato, né? Então não dava para diferenciar. Mas aí depois isso foi despolitizando, né? Foi separando, e hoje está bem separado. E o senhor Mas chegou a se candidatar? 2 vezes, a mulher. A pessoa conhece toda assim, falando no palanque para as pessoas. Mas naquele tempo era diferente. Você era um candidato, mas não era por interesse de ganhar. É mais para fazer parte do movimento. Não era para compor a chapa, completar um número de pessoas para participar. Não tinha aquele interesse de ganhar. Não tinha mesmo. E o senhor se candidatou a qual cargo? A vereador, Lembra o ano? 88, quando emancipou Rurópolis. Nós emancipamos desvinculamos em 86 para cá, né, que não era de Aveiro, né? Nós emancipamos em 86, Rurópolis. E fomos em 88 para a primeira eleição. Ficou 2 anos, parece que naquele período de transição, né? Aí em 88, parece que a primeira eleição foi em 88. Já fui candidato nesse período. E depois, quando foi a segunda? Aí depois eu não sei o certo quando é que foi outra vez. Foi para vereador também? Também. Aí depois entrou um filho meu que já tem 5 mandatos que já. Aí ele já começou a assumir aqui, pronto, aí eu fui para a colônia. O seu filho Já é de 5 mandatos aqui em Rurópolis. de vereador. É. Seu filho seguiu sua carreira política? Seguiu. Não, acho que ele seguiu, mas ele deu mais certo. Para ele deu mais certo, do que para mim. Mas ele também Não, mas ele vinculado ao veio. PT? PT. Ele veio daqui, ele sempre foi um cara muito bom. Como é que é o nome dele? É Jonas Lourenço. Ele é seu mais velho? Não, ele é o segundo. O segundo. Segundo lá para cá. E também participou, assim... O Jonas foi fundamental também nessas fundações, né? Que na continuidade, né? Fundação ele não teve, ele ainda era criança, né? Mas ele foi sempre muito ativo, muito ativo. Ele foi um cara tem uma história muito boa dele aqui. Então ele herdou esse seu debate político? Ele herdou. Ele herdou, mas melhorou muito. Ele é um cara que fala muito bem, ele é muito carismático, ele tem muito conhecimento. Ele é um cara que é muito equilibrado, um discurso muito equilibrado.
Então é um filho que lhe dá orgulho, é? Todos dão, mas eles, nessa parte, ele dá muito mais do que A os parte outros. política, É. né? Porque filho é assim, todos são diferentes um do outro, muito diferentes, mas todos são igual no nosso íntimo, né? Mas cada um tem a sua diferençazinha, um é diferente do outro. Pô. Olha o vento agora, não vier com chuva, né? Pois é, gente, é assim, muita História, né, muita história. seu Paulo? Mas ainda tem mais, né? Tem muita história. Não, conversar, a gente não sei depois o que é que tem de bom nisso, o que é que vai dar para aproveitar, mas Ixi, conversar. muita coisa, é uma aula isso aí, né? Porque o senhor pensa assim, o senhor lembra quando o senhor chegou aqui, a primeira coisa que o senhor viu, o senhor foi para a periferia, né? Quer mudar de lugar? Tô achando que vai chover. Bora fazendo. Não, já não. É porque tá muito vento já, não vai Chuva. atrapalhar? Só esconder o microfone aqui, ó. Então Pra tá. poder não entrar, porque ali não tá passando vento. Ali tá- de boa, ah, a luz tá- tá de boa também, tá ótimo. Ah, então tá ótimo. A gente continua esperando que não chova aqui no Vai chover bosque. agora não. Então, seu Paulo, quando o senhor chegou, o senhor foi para parte do Leitoso, né? Que era uma periferia aqui de Rurópolis, né? Uma coisa bem com pouca estrutura. Aí o senhor já foi para a Transamazônica trabalhar. O senhor lembra o que o senhor pensou? O senhor se assustou com a mata ou ficou deslumbrado com a floresta? O senhor lembra de alguma coisa nesse sentido? Não, na verdade, naquele período, a gente eu não tinha essa admiração. Depois foi que eu fui ter admiração pela a floresta, pelo esses bens naturais, que eu não tinha esse conhecimento. A gente não valorizava, e por isso não tinha valor isso pra gente. Não tinha aquele cuidado de evitar cortar um cipó, de evitar derrubar um açaizal. Eu sempre falo, se eu fosse habitar um lote hoje do começo, eu faria muito diferente do que eu fiz no meu lote. O que o senhor faria diferente? Poxa, eu ia planejar o lote todinho antes de mexer no lote. De que eu ia habitar, fazer minha casa, de fazer minha roça, de fazer o meu bosque, desse aqui. Isso é uma riqueza aqui, não? É uma riqueza. Então o lote dá tudo isso. E muito mais. E você começa a derribar logo dos baixões, dos açaizal. Então você vai ali para devastar tudo. Você tem aquilo ali como um inimigo seu. E não é. Ali é a vida. A sua vida está ali. E você não entende isso. Você quer, vai acabar, está acabando. E hoje eu penso diferente. Hoje eu vou trabalhar para me manter isso aqui e manter sempre isso vivo. Né? E eu nunca pensei isso naquele período. Hoje eu já penso. Então, eu sei que não é só eu, acho que todo mundo quase era assim. E é por isso que acabaram com tudo isso. Trabalhar de forma errada, diferente, sem planejamento, né? Então, deu tudo mal feito, tudo errado. Né? E aí hoje nós estamos com esse prejuízo, esse desequilíbrio ecológico. Chove muito acolá, aqui não chove de jeito nenhum, para lá faz sol, ali não faz sol. Então, muito O senhor tem desequilibrado. sentido diferença nisso, como alguém que Não. já vive aqui há tantos anos? Tem sentido diferença. Esse ano foi um ano atípico esse ano. Um ano que não houve, esse ano não teve verão aqui. Choveu desde meio de setembro até agora. Choveu duramente mesmo. E agora na época de inverno começa a mudar, fazer sol, né? Então você percebe que está desequilibrado. O nosso ecossistema está desequilibrado. Por causa disso você faz esse desmanche das matas de forma sem planejamento. Então você percebe que isso é vivo mesmo, é vida. É perigoso, saber esse galho cair, pau cair. Então bora. Vamos encerrar. Então, seu Paulo, nós temos que mudar de local agora por conta da chuva, né? Estamos aqui em outro ambiente. Então vamos continuar, né, o nosso papo aqui de onde nós paramos. Né? Você estava falando das mudanças no meio ambiente que o senhor vem notando agora, né? Você pode falar mais um pouquinho sobre essa questão? Não, eu acho que a questão ambiental ela é fundamental, né? É muito fundamental. Eu lembro quando no governo Lula, vou falar, não pode esconder. Qualquer reunião nós faria do sindicato, dos movimentos sociais, tinha que ter um ponto de pauta meio ambiente. É por obrigação. Porque o meio ambiente ele é vida. Nós estamos vivendo, nós estamos levando uma vida com um lado ficando para trás. Né?
E esse lado está sendo destruído, porque está sendo mal cuidado esse lado, está se acabando. E esse é um lado fundamental, é como você estivesse cuidando da parte do corpo e outra parte estivesse sem cuidar. Então você vai morrer do mesmo jeito, porque vai ter uma parte que vai complicar a sua vida. Então nós estamos tendo hoje no mundo hoje está assim. Então eu acho que nós estamos trabalhando errado. Nós estamos cuidando do nosso bem-estar, mas esse bem-estar vai ser atacado logo por uma parte que está vindo aí, que ela vai se revoltar contra a gente. E já tem os sinais, né? Como eu falei agora, nós no lugar na Bahia, em Minas Gerais, tá acabando tudo em água. Isso é uma coisa que não havia isso antes. Ninguém vai dizer de que não, mas era assim mesmo, nunca foi assim. Com essa gravidade que está tendo hoje, não era assim. Aqui no Pará, em Marabá, está acabando tudo em água. Então, o ecossistema está vindo contra a gente. Pela mão do homem mesmo que faz esses erros, né? Então, não dá para dizer de que já era assim antigamente. Nunca foi assim. Com esse teor de gravidade, não. Então, essa questão ambiental ela é fundamental. E se não se cuidar, nós vamos ficar... Nossos netos, tataranetos, vão ter uma vida muito diferente, muito difícil, muito complicada. Eu acho que tem que cuidar dessa parte aí. Entre outras coisas, a questão do plantio da soja em grande escala, né? O senhor acha que influenciou muito também para esses problemas? Com certeza, porque aqui no Pará, esse ano o Pará está sendo um dos estados que mais derribou esse ano, né? Pelas pesquisas feitas pelos nossos sistemas aí, né? Então, e não é só para gado, não é só para pecuária, é para o agro também. E o agro está expandindo. É claro, é bom, mas tem que ser feito com controle, né? Controle de quais são as áreas melhor para isso, ou quais são as áreas que não dá para isso. E fazer com controle, tudo feito dentro de um planejamento, vai bem. Mas assim, da forma que está sendo aí a doidada aí, não vai acabando tudo. Nascendo de águas, beira de rios, estão acabando tudo. Então isso vai causar problema, não tem jeito. Então acho que o desenvolvimento ele não é assim, não é para ser assim. Aí não desenvolve. Uma pequena parcela da população desenvolve, a outra parcela, a maior parcela, fica no prejuízo. Então tinha que haver uma discussão e uma compensação para esse tipo de serviço, né? Eu ia perguntar, o senhor respondeu a pergunta já me deixando tranquila, né? Que a gente ia perguntar para o senhor sobre realmente essa questão do desenvolvimento, porque quando a Transamazônica foi pensada pelo governo militar, ela foi pensada com a ideia de desenvolver a região amazônica, né? Abrir as rodovias para cá para trazer o desenvolvimento, né? Então, era essa pergunta que eu ia fazer para o senhor. Eu queria saber se o senhor quiser falar mais um pouquinho sobre isso. O que o senhor entende por desenvolvimento? E se o senhor acha que veio esse desenvolvimento, de que forma? Não. Ela planejaram para passar aqui o desenvolvimento, porque aqui, na forma que foi feito, não desenvolveu. É como eu falei, nós acabamos de fazer um trabalho sem planejamento. Nós fomos jogado aqui, de helicóptero, de avião, sem nada de informação. E nem informação, nem informação, nem formação. Nós vimos uma região que não era assim, né? Aí chegamos aqui, jogado no fundo das vicinais, sem um apoio à educação, nem à saúde, nem à informação, nem à tecnologia. Então nós até poderemos ser culpados, mas não somos totalmente culpados disso. A culpa é dos governos que não fizeram isso de forma planejada. Então nós fomos aqui jogados como se fosse um bando de animal irracional. E jogado aqui, aí fizemos para viver. Muita gente morreram de doenças, muita gente foram embora desesperado, porque não é como eles pensavam. Então foi um erro grande. Da forma que foi feito, foi um erro muito, muito grande e que deu um grande prejuízo para a nação. Para você hoje tentar consertar isso aqui, não tem como mais. Você vai ter um atraso mais ou menos de 30 anos de atraso.
recuperar as matas onde não era para derribar, tinha que recuperar as nascentes de água. E hoje não tem para fazer isso, nós perdemos muito as árvores que eram as copaíbas, andirobas, que eram os óleos e não tem mais isso. Estão acabando com tudo. E ainda estão acabando com tudo isso aí, porque as reservas que tem aí, está sendo tudo invadida pelo grileiro e madeireiros. E eu acho que foi mal feito demais, muito mal feito. Foi um erro grande. Como sempre, qualquer governo militar é assim. Ele não planeja as coisas. Ele pensa por cima e deixa as coisas acontecerem. Você está vendo hoje, no Brasil hoje, um governo que ele tem esses resquícios de militar, né? Como é que é as coisas? O social, para ele é esquecido. Não tem nada social. O senhor falou que, né, as pessoas foram jogadas aqui e faltou assistência, né? Assistência de todas as formas. Todos os sentidos. De educação, né? E o senhor acha assim, que o que tem aqui, né, o que foi sendo construído tem muito a ver com o movimento, né, que vocês construíram aqui, o movimento sindical, porque sem esse movimento estaria mais complicado ainda, porque vocês foram conseguindo trazer atendimento de saúde, educação, foi isso? Na verdade, o sindicato ele nasceu dessa necessidade, né, porque senão, até foi bom. Porque se não houve necessidade, não tinha sindicato forte, nem partido que defendesse essa categoria, né? Então, pela uma necessidade, foi ter se criar esses movimentos que buscassem essas ajudas, que representassem o povo dessa região aqui, né? Mas você vê, até o slogan que foi colocado aqui naquele tempo, você vê como é o slogan, você deve saber, isso é muito falado. Era de homem sem terra para terra sem homem. Então, o que era isso? Vão para desbravar a região lá, para acabarem, ou se cuidam, trabalham, se viram por lá. Depois vem os caras de fora e vão comprando as terras de vocês mais barato, que vocês já fizeram tudo, né? Então, era uma forma de você fazer, provar para eles que aqui é uma região boa, que tem muita terra boa, provar a todo o Brasil e o mundo. Depois eles vinham aqui e compravam com o dinheiro, que eles têm muito dinheiro, compravam barato e nós íamos de novo, voltar para casa, desiludido, para trás e ficar aqui na pequena cidade, né? Aglomerar as cidades aqui. E aí está acontecendo. Rurópolis hoje é uma cidade nova, aí com 70 mil habitantes praticamente, né? Então, isso não cabe esse povo aqui, né, em Rurópolis. Então, as pessoas migraram para cá de volta das colônias, não estão mais ficando nas colônias. Hoje ainda bem que com esse governo que passou do Lula, ele botou a Minha Casa Minha Vida, botou luz para todo, então melhorou, que já foi a informação da internet, foi a televisão, muita coisa melhorou. Então isso incentivou a manutenção das pessoas lá na colônia. Isso foi um grande incentivo do governo Lula. Mas mesmo assim, ainda tem aquela... Não, vai lá, o cara bota lá 1 milhão num lote lá, um lote bom, plano. Aí o cara, dinheiro desse tanto, eu vou voltar para a cidade. Lá eu boto um comércio, e aí vem os filhos para cá, os filhos vão ser prostituídos aqui, prostituídos, aí cai nas drogas, cai na cachaça. A família acaba. Seu Paulo, o senhor falou dessa importância do sindicato na mobilização, na luta por conquistas. Pelo que o senhor falou, era muito forte isso na década de 80, né? A mobilização das comunidades. O sindicato aqui foi muito forte. Nós fazia greve, fazia movimento, fechava pontes, Era um movimento mais, sabe como era importante? Ele determinava as coisas naquele tempo. E conectava várias regiões, né? Não, Maria. Não era só Rurópolis. Não, quando você fazia, nem fazia de forma mobilizada, né? Quando fechava Itaituba, todo mundo ia para lá, da região que era daqui, aí todo mundo ia, acampava lá. Até Itaituba, todo mundo se aglomerava lá, todo mundo tinha um elo, né? E ia mesmo, se quer para ir 100 pessoas, ia. Então a gente tinha esse poder de mobilização e as pessoas tinham o poder de se determinar, vamos. Então hoje é diferente. Eu acho que, como falamos, o desenvolvimento traz esse esfriamento, né, dos movimentos sociais. Então ele fica muito meio genérico, né, muito assim, existe porque é para ter uma sigla, mas não é mais aquele coisa ativo que você sente na pele, é aquele que resolve mesmo, não tem mais isso. E as antigas lideranças, onde é que estão hoje? As antigas lideranças elas vão esfriando, a gente vai esfriando.
por não a gente ter uma cultura. Nós tivemos uma cultura ascendente, né? Hoje tem uma cultura muito, diz que é moderna, mas ela é muito fria. Então a gente era meio radical, não chamo radical, mas a gente se resolvia. E hoje não se resolve mais. Então a gente, poxa, não vale nem a pena, né? Mas não é esse tipo, não sou eu não. Eu ainda acho que as coisas vai, de forma moderna e democrática vai. Mas é muito difícil hoje, está mais difícil que naquele tempo, bem mais difícil. Você acha que o sindicato, ao longo do tempo, foi enfraquecendo? O sindicato, hoje ele tem que manter, porque é uma entidade que nos representa, né, a nossa categoria de agricultor. Mas ele é mais um escritório para informação, encaminhar benefício, auxílio maternidade, essas coisas, né? Ele não é mais aquele sindicato que mobiliza para lutar em defesa de um objetivo, melhoramento das vicinais, preço da produção, essas coisas. Não é mais aquele sindicato que foi antes. Mas por isso mesmo, da modernidade, né? Ela vai chegar nesse ponto da existência, mas não resolve. É mais um escritório que qualquer um outro, qualquer que tem para resolver depois da categoria mesmo. Bom, seu Paulo, a gente está já caminhando para o final. A Transamazônica esse ano faz 50 anos, né, que foi aberta. E o senhor fez parte de grande parte desta história, né? Olhando para trás, a sua história de vida e de luta, de muita luta, o senhor consegue me dizer o que a Transamazônica significa para o senhor hoje, para a sua vida? Não, eu acho que foi um projeto importante, né? Que essa acessibilidade foi muito importante para a região toda, para a minha vida, para a vida de muitas pessoas que hoje aqui vivem para cá. Importante, só que foi feito de forma, não foi dado a assistência da forma que era para ser. Fizeram o projeto e jogaram aí. Aí as coisas foram acontecendo de qualquer forma, de qualquer jeito. Não foi direcionado a um planejamento de sustentabilidade. Fizeram para poder acontecer as coisas, como eu falei, depois vinha a migração de outros caras para cá e aqui vinha tomando conta de tudo, como está. Mas é importante, tinha que haver. Infelizmente não está ainda toda no asfalto, né? Tinha que estar no asfalto já, também de forma planejada, né? Mas até mesmo o asfalto também está sendo de forma errada, porque os caras entram, mas quem mora aqui há muitos anos perde as coisas, ninguém recupera nada, ninguém indeniza nada, e assim vai, está do mesmo jeito. Muito feito da forma que eles querem fazer. A sociedade não consegue ter poder de decidir nada. Conversa muito, faz muita reunião, mas depois nada acontece. Uma forma mais de informar. Eu vou passar aqui. Só falei, eu vou passar aqui, mas para passar aqui tem que ter alguma coisa algumas decisões, né? Mas nada, não, vou passar e pronto, passou. O senhor fala em termos de diálogo com a comunidade. Diálogo, porque, olha, veja bem, para fazer um asfalto desse aqui, a gente tem muita perca. Porque aí o desenvolvimento vem. Parece ser muito bom, mas com ele vem os danos também, né? E esses danos ficam na região, não vai para Brasília, vai ficar por aqui, né? Então, para isso tem que ter um planejamento para você ir impedindo, ou então dar assistência esses danos que acontecem, né? Por exemplo, vem as doenças, vem a bandidagem aumenta, né? E você não tem uma segurança pública capaz de defender, você não tem um hospital capaz de acolher os doentes, as doenças. Então, aglomera tanto a população que você fica sem condições de vida, praticamente. Então, melhora um lado, mas o outro lado mantém como está o pior. O senhor consegue imaginar, já que eu lhe perguntei sobre 50 anos atrás, né, essa história toda, se a gente continuar do jeito que está, o senhor consegue imaginar o que vai ser daqui a 50 anos? Do jeito que está. Se continuar essa política da forma que está? Do jeito que vem acontecendo as coisas? É. Rapaz, umas previsões bastante imprevisíveis.
Mas eu imagino que da forma que vai, e eu não estou mais vivo, mas eu tenho nossas raízes, né, que vão continuar. Eu imagino que está muito difícil. Porque eu imagino meus 50 anos atrás. Eu andava um molequinho, tranquilo, calça rasgada. Era muito feliz, não sabia. Muito feliz, não sabia, brincava à vontade. Vindo aos meus 20 anos, você já conhece meus 20 anos de agora. Então a gente era feliz demais, não sabia. Hoje, você tem tudo, mas não é feliz. Daqui a 50 anos, nós temos muito mais. E o feliz era o agora, era o hoje. Então, nós não vamos ter mais felicidade da agora em diante. Nós vamos viver momentos felizes, momentos mais tristes que o que foi feliz. Então, entre o feliz e o triste, ela acaba não compensando, fica um pouco aquela vida sem ter o equilíbrio de planejamento, né? Que é daqui 20 anos eu quero estar assim. Você não consegue mais fazer isso, porque você não manda mais, não manda mais em nós. Nós depende muito do que acontece. Se nós tivesse como manter, eu vou falar agora da política, porque a gente depende da política todo dia, não tem como fugir disso. A nossa vida depende dos governos. Se nós tivermos governos que eles são governos que planejam e dão direito a todo mundo viver por igualdade, a gente ainda vive melhor, porque você pode pensar 4 anos à frente. Mas se tiver governo da forma que vem esse atual agora, nós vamos ficar de pior a pior, porque ele não planeja para a gente, planeja só para eles lá. E nós somos apenas os restos. E resto é resto, da forma que está bom. Então, você entendeu a minha linguagem, né? Então, nós dependemos muito desses momentos políticos. E vai ser muito, muito, muito conturbado a coisa da política, porque nós já temos uma força muito grande da direita que já tem poder. Ele tem agora direita e esquerda. Mas nós não estamos mais sozinhos, a direita também já está forte. Vamos ter agora uma política muito perigosa, muito complicada. Tem esses bandos aí, esse grupo de cabeça rapada, muito perigoso, que fazem as coisas acontecerem mesmo. A gente percebe isso, a gente percebe hoje nas notícias, né? Hoje está muito claro, hoje está evidente essas coisas, né? Que eles estão preparados para fazer a coisa acontecer. Então, nós dependemos disso, desse momento. Daqui a 50 anos, não vai melhorar mais. Nós vamos ter que se adaptar, e se adaptando à vida conforme que ela vai acontecendo. Voltar para melhorar não volta mais. O senhor falou sobre essa questão de sempre a questão política, tem a ver com as políticas ambientais também? Mas, meu amor, é fundamental. Não, se houver políticas sociais, tem política ambiental. Acontece que, como eu falei, depende do governo. Esse governo de hoje não investe em política social. Porque ele não quer o povo informado. Ele não quer o povo organizado. Porque o povo organizado tem vida. Eles sabem o que querem. E ele não quer que nós tenhamos poder de escolha. Nós temos que comer o que vier. Então, o ambiental e a organização social, isso é fundamental nas nossas vidas. Nós conseguíssemos governos que dessem esse direito, nós ia ter uma vida boa. Nós ia viver uma vida de alegria, de determinação, de escolhas, né? Hoje não se escolhe mais, né? Então, depende disso. Antes da gente ir fazer a última pergunta, né? Eu quero só voltar um pouquinho, porque o senhor falou que veio do Nordeste, e eu lembrei que aqui nós tivemos pessoas vindas de todos os lugares, né? Tivemos gente do Sul, Sudeste, Nordeste, e eu queria saber assim, como foi para o senhor, se o senhor teve a sensação de que havia algum tratamento diferente entre as pessoas que vinham do Nordeste e as que vinham do Sul, ou o senhor não sentiu diferença em relação a isso? Houve muita diferença aqui. No começo tinha muito isso, muito. Ixi, Maria, o povo do Sul era um povo diferenciado, né? E era visto mesmo assim, diferenciado. É tanto que nós pegamos o nome dos pé rapados. Nordestino era pé rapado, pé no chão, né? Porque o povo do Sul era um pouco mais desenvolvido, né? Um povo branco, bonito, grande. Mas no final isso foi bom, porque misturou.
o sangue do sul, o sangue do nordeste, criou uns filhão bonito, né? Uma moça bonita, né? E isso não teve jeito, misturou. Então, virou uma gororoba. E muito saborosa, né? Porque, né? É verdade, isso deu muito isso aqui. Mas no começo tinha muito isso, o racismo que era forte, né? Porque já veio, eles já vieram de lá de uma região de muito isso, né? E o nordestino sempre foi muito abaixo. Ele não tinha como se impor. Ele tinha só que ouvir. Mas, como eu falei, no final da conta, hoje não tem muito mais isso, não tem muito mais, porque hoje, ainda bem que essa parte do racismo, ele está sendo combatido um pouco, né? Por mais que está sendo uma reação, mas está sendo combatido aos poucos. Né? A força das mulheres, né? As feministas, né? E isso vai ajudando um pouco. Mas foi muito forte isso hoje. Tem alguma situação que o senhor recorda, assim, que o senhor viveu em relação a isso? Não, eu lembro sim. Só que isso, né, eu nem gosto nem de muito, porque isso foi uma coisa que não me influiu em nada, mas eu me era taxado de... Eu era um cara muito... Eu era raçudo pra caramba, porque naquele tempo eu fui muito assim, meio empurrado, né, porque eu falava ruim, né. E um dia uma companheira nossa, né, é do sul, mas era da nossa companheirada aqui, a gente... Aí eu fui falar assim no público, né, ela falou assim, e Paulo tirou o ovo da boca para poder falar. Aquilo foi uma água gelada, assim, que quase me mata, né? E eu falava ruim, eu não tinha que admitir que eu falava ruim, mas eu queria falar. Um pouco que eu entendesse a minha fala, para mim era importante. Mas então eu vi isso como um pouco de racismo, né? Porque eu era um cara nordestino, analfabeto, moreno, pobre. E aí essas coisas aconteciam sempre por aí, sempre, né? Isso eu nunca esqueci disso, eu nunca esqueci. Eu vou morrer, não vou esquecer dessa aí. Mas eu vejo ela, de vez em quando, ela foi embora para a banda do Acre, né? Ela foi também na luta, né? E aí, mas isso passou. Beleza pura. Então, Paulo, para a gente ir encaminhando, o senhor gostaria de deixar uma mensagem para quem for ouvir a sua história, né? Uma mensagem para quem for defender a Amazônia? Aí o senhor fala olhando para cá. Essa Rapaz. mensagem para essa juventude que vai pesquisar essa história, vai contar. Não, a gente espera que... Porque eu também aprendi muito na luta. A luta hoje ela é fundamental para a gente. A luta ela é uma escola, né? A escola hoje, de letras, né? Ela é importante. Mas essa busca de informação também é muito importante. A juntar as pessoas, debater ideias, ela é fundamental para qualificar o seu ponto de vista. Então a juventude hoje precisa muito disso. Nós hoje se concentra muito nos livros, né? Buscar conhecimento em livros. É bom porque aí você vai se aprofundando mais em conhecimento de história. Mas esse debate, ele é fundamental para qualificar a nossa vida. Então acho que os jovens hoje precisam muito fazer isso, buscar isso. Enriquecer mais o seu conhecimento, botando esse tempero do debate, no engajamento nas lutas sociais. Acho que todo jovem hoje, qualquer jovem, qualquer categoria precisa se aliar à sua categoria, se juntar. Porque nós hoje separados não somos nada. Mas onde tem 4 ou 5 ou 6 ou 10 ou 1000, de acordo com o número de pessoas mais fortes nós seremos. Nosso valor está aí, na junção de pessoas, sozinho não vale nada. E espero que essa conversa ela possa ajudar as pessoas nesse conhecimento, né? E obrigado por vocês terem vindo aqui nos procurar. Tivesse isso sempre, né? Pelo menos isso ia manter essa história mais viva, né? Viva, porque essa história ela está apagando. E esse trabalho de vocês da UFOP é muito especial. Eu acho que se houvesse investimento na ciência para buscar mais histórias dos professores, da saúde, tudo aqui foi difícil no começo. E cada qual tem sua história para contar, né? Então, precisava buscar isso por aí também. E obrigado. Bom trabalho para vocês, que Deus possa abençoar sempre vocês, assim alegre, sempre bonito, né? Muito bom. Obrigada, seu Paulo.